O Boa Informa News conversa com o estudante universitário Arthur Nias. Você visitou a Câmara Municipal na sessão desta segunda-feira. Quais foram os temas abordados? Bom dia. Bom dia, Cláudio Novo, Boa Informa. Veja bem, diante da situação que a gente tem passado, né, já estamos aí no meio do segundo ano de gestão, praticamente, caminhando para o meio do ano, e até agora a nossa situação continua a mesma. Nosso problema não foi resolvido, nós não tivemos uma solução, a promessa que nos foi feita não foi cumprida, e diante dessa situação, nós temos diariamente, né, que contribuir, fazer cotas, como já vimos fazendo de muito tempo, desde o ano passado, e continuamos nessa penúria, nesse sofrimento. Vim aqui hoje no intuito de conversar com os vereadores que, não vou dizer da oposição, mas aqueles que têm nos ajudado, que sempre têm apoiado a nossa causa, a sugerir e trabalhar aí algumas propostas, um projeto que a gente está idealizando, né? Eu não vou lhe adiantar porque é uma coisa que ainda será estudada, e se a gente vê a possibilidade e a viabilidade, a gente vai, se Deus quiser, caminhar para uma aprovação futura desse projeto, assim como nós conseguimos aprovar aquela emenda modificativa no ano passado. Com relação àquele ônibus que o governador Ricardo Coutinho, na oportunidade do orçamento democrático estadual, cedeu para vocês universitários junto à 13ª, onde é que ele está fazendo esse percurso? Qual é as Patos, Cajazeiras, Souza? Eu quero até aproveitar, né, para agradecer, eu ainda não tinha tido essa oportunidade, como membro do Conselho, ao governador Ricardo Coutinho, que mesmo não tendo uma responsabilidade efetiva, né, com a nossa causa, mas quando nós conversamos ali, mostramos a nossa situação, ele colocou à nossa disposição o ônibus da regional que está trafegando à noite para a cidade de Patos e que, de certa forma, contribuiu muito, né, porque a cidade de Patos tinha o déficit de um ônibus, né? Além de os 2 ônibus não são suficientes, mas deu para ajudar, né? Diminuir um pouco a carga. Tem nos ajudado, né? Mas nós temos a Rota de Cajazeiras e Souza, que só tem um ônibus, quebra demais, e que é insuficiente. Patos ainda tem problemas. Então, assim, a gente continua nessa situação, né? Inclusive o ônibus de Patos está quebrado, né? Quebrou um vidro. E ninguém sabe nem quando é que conserta, porque as coisas caminham devagar demais. Semana passada, o ônibus de Cajazeiras teve um problema no motor, do limpador de para-brisa, e nós passamos mais de uma semana, sendo que a peça estava em Campina Grande, e o problema era só essa peça vindo lá para cá, ser instalada. Então a gente tem assim uma certa falta de compromisso, falta de vontade. Parece que a prefeitura, ela, como diz no popular, entuou mesmo com a nossa classe, se aborreceu com os estudantes universitários e não quer mais nos ajudar, não quer mais resolver o nosso problema. Como é o relacionamento de vocês? Quando vocês precisam, vocês têm conseguido falar com o prefeito, com os responsáveis pelo transporte? Esse relacionamento já se findou há muito tempo, né? Logo no início do ano passado já não existia mais diálogo, porque vou dizer de um grosso modo, nós somos escorraçados da prefeitura, né? Fomos taxados de baderneiros, disseram que nós estávamos estressados, né? O próprio prefeito mandou que a gente fosse para casa, se acalmar, que nós estávamos muito estressados. E, na verdade, nós temos mais do que motivos para estar estressados, porque você diariamente tem que contribuir para ir para a universidade, quando a maioria dos nossos estudantes não tem condições financeiras, a gente fazer o lanche, o dinheiro do lanche eles estão colocando ali para chegar na universidade. Então imagina que você acordar 4 da manhã para pegar um ônibus de 5, a maioria sai sem tomar café da manhã, para chegar aqui 2 horas da tarde, então isso chega a ser desumano, é desumano. E existe muita mentira, né? Muita inverdade por parte da prefeitura. Só para citar um exemplo, no início do período, né, da UFCG, logo na segunda semana nós tivemos a lotação, né, porque todos os cursos começaram a funcionar, e na segunda-feira nós entramos em contato com o secretário
secretário tinha garantido a um pai de uma aluna que iria disponibilizar um transporte para levar o excesso. Quando chegou na segunda-feira, esse transporte não apareceu. Ficou se inventando desculpas, nós ligamos e não conseguimos, fomos até a casa do secretário, isso o tempo correndo, os alunos precisando de chegarem na sua universidade. Perguntamos pelas vans, as 2 vans que a prefeitura adquiriu. Ele disse que as vans tinham viajado. Uma pessoa levado o pessoal da saúde. Só que as 2 vans estavam estacionadas no Centro Municipal de Educação. Nós fizemos questão de conferir. Tinha também duas S10, 2 caminhonetes da prefeitura. Nós perguntamos, só precisava de uma só. Um só carro, eram 4 alunos que tinham excesso. Daria para ir deixar em Cajazeiras, 2 de Cajazeiras, 2 de Souza, né? E na volta dava até para vir no ônibus, porque ia ficar um pessoal que mora em Cajazeiras. E simplesmente foi nos dado não, disse que a caminhonete era do prefeito fazer uso, né? Ele transitar, inclusive o prefeito nem aqui estava. Então a gente tem muita desculpa, muita inverdade, a gente ficou muito triste, muito decepcionado, né? Porque a gente não esperava isso. A gente já tinha sido muito calejado, mas mentir descaradamente é uma coisa assim que a gente se impressiona a cada dia, né? Nesse lutar com a prefeitura, nessa caminhada, a cada dia a gente tem uma impressão diferente, é uma surpresa diferente. Começou naquele documento assinado ainda na campanha política? Na verdade, aquele documento foi um instrumento meramente político, né? Mas que, pela confiança que nós depositamos, obviamente, era um candidato à Prefeitura Municipal de Pombal, e nós imaginávamos que o que estava sendo feito ali não era simplesmente um termo político, mas um compromisso realmente de que seria resolvido. Mas o que houve ali, e nós podemos configurar aquilo, foi um estelionato eleitoral. Não é crime, né? Felizmente no Brasil não é crime, mas foi um estelionato eleitoral. Porque nos fez criar uma expectativa de que o nosso problema ia ser resolvido, porque nós estávamos passando por dificuldades, era um momento culminante do problema, estávamos travando na justiça um embate com a prefeitura, e o candidato chegou, boa pinta, né, propondo a mudança e dizendo que ia resolver o nosso problema. Se propôs a assinar o termo, nós temos aí gravações, promessas de que os estudantes universitários de Pombal não ficariam um só dia sem chegarem às suas universidades por falta de transporte. Infelizmente isso não foi concretizado. Até hoje nós estamos esperando essa promessa ser cumprida. Vocês chegaram a se decepcionar com o doutor Paulo por não ter ido ao debate com vocês? Eu não vou dizer decepção, Claudionor, porque cada um tem a livre escolha, né? Nós enviamos uma proposta, aliás um convite, né, para cada um deles, chamando ao debate. Eu particularmente entendo, certo? Entendo a não ida dele, respeito. Entendo que se ele tivesse ido, talvez tivesse sido mais interessante para a imagem dele, né? E não era obrigado a ler, ele assinar um termo, como o outro candidato assinou. Eu acho que teria sido interessante a sua participação, no sentido de ele abrir o jogo para a gente, né? Expor a sua proposta, expor a atual situação da prefeitura e o que, numa eventual eleição dele, ele sendo eleito prefeito, o que ele poderia fazer pela gente. Mas são as coisas que acontecem, eu não vejo isso como uma decepção. Eu acho que a decepção maior foi com a concretização, né? Quando nós tivemos a eleição do candidato que nos prometeu, foi eleito, e até hoje a gente está aguardando, mas a gente não espera, assim, num tom bem sarcástico, porque ele disse na audiência que nós tivemos com a doutora Candice que a promessa ainda estava de pé, né? Então nós não sabemos se é para esse ano, se é para o próximo, ou se mais uma vez ele está blefando os estudantes universitários, como fez em 2016 e como vem fazendo até hoje.